Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao canal Mistérios do Reddit. Aqui contamos histórias inspiradas em relatos do Reddit. Mas antes da história, por favor, se inscreva no canal para não perder nadinha. Já se inscreveu? Nem certeza? Então vamos lá! Algumas histórias não vêm de livros ou filmes, vêm da boca de quem viveu ou de quem sobreviveu para contar. Essa história vai te perseguir por dias. Aperta o play se tiver coragem. A mãe dos condenados do Agreste. Todo mundo em Riacho do Vento sabia que aquela parte do morro, atrás da antiga olaria, era terra calada. Não se plantava, não se escavava, não se fazia reza. Era como se o chão ali estivesse sempre quente, mesmo nos meses mais frios, exalando um calor abafado que não vinha do sol, mas de algo mais profundo, mais antigo. As crianças, mesmo as mais levadas, desviavam o caminho, sentindo um arrepio na espinha que não sabiam explicar. Os animais, por mais famintos que estivessem, jamais pastavam por ali. Era um pedaço de terra esquecido por Deus e pelos homens, um silêncio pesado que contrastava com o barulho da vida no resto do vilarejo. Mas ninguém sabia por quê. As histórias eram sussurradas, fragmentadas, como cacos de um passado que ninguém queria juntar. Dizia-se que ali o tempo se dobrava, que as sombras eram mais densas, que o próprio ar era mais pesado. Até que em 1997, o prefeito da época, um forasteiro ambicioso chamado Dr. Euclides, resolveu furar um poço artesiano ali mesmo. Ele via naquilo não uma terra amaldiçoada, mas um ponto estratégico, o local mais alto e, supostamente, com maior potencial hídrico para abastecer o crescente Riacho do Vento. O povo implorou para fazer noutro canto. Reuniram-se na praça com faixas improvisadas e olhares de súplica. Dona Zefa, a mais velha da vila, uma mulher de pele curtida pelo sol e olhos que pareciam ter visto todas as secas e todas as chuvas do agreste, chegou a chorar na frente do engenheiro, um jovem recém-formado, com ares de superioridade e um mapa enrolado sob o braço. Moço, pelo amor de Deus, não furem ali. Aquela terra não é pra gente mexer. Ela implorou, a voz rouca pela idade e pela angústia. Ali mora o que não deve ser acordado. O engenheiro, com um sorriso condescendente, tentou acalmá-la, explicando sobre estudos geológicos, lençóis freáticos e a necessidade de progresso. O prefeito, por sua vez, falava em discursos inflamados sobre o fim da escassez, sobre a modernização de Riacho do Vento, ignorando os olhares de pavor dos moradores. Mas o dinheiro do governo tinha prazo, e a promessa de água farta era um argumento poderoso demais para ser ignorado por um político em ano de eleição. E a máquina cavou. O barulho da perfuratriz ecoava pelo vale, um som metálico e incessante que parecia rasgar o silêncio ancestral do morro. Os homens da equipe, a maioria de fora, riam das superstições dos moradores, enquanto Dona Zefa e as outras mulheres da vila se benziam a cada giro da broca, observando com um pressentimento sombrio. 3 dias depois de começarem a perfuração, a terra gemeu. Literalmente. Não foi um tremor de terra comum, daqueles que sacodem as casas e derrubam objetos. Foi um som gutural, um gemido grosso, profundo, que parecia vir das entranhas do mundo, como se a própria terra estivesse em agonia. Teve gente que achou que era encanamento estourando, ou talvez o motor da máquina falhando. Mas o som vinha do chão, um lamento abafado que vibrava nos ossos, um som que não pertencia a nada que eles conhecessem. As aves no céu se dispersaram em revoada, os cães uivaram e se esconderam sob as casas, e um silêncio sepulcral caiu sobre Riacho do Vento, um silêncio pontuado apenas pelo gemido persistente da terra. Na primeira semana, as galinhas começaram a sumir. Não era 1 ou 2 animais, mas bandos inteiros sem deixar rastro. Os galinheiros eram encontrados vazios, as portas intactas, sem sinais de arrombamento ou de predadores. Os moradores, acostumados com a astúcia das raposas e dos gatos do mato, não conseguiam entender. Na segunda, as cabras. Animais grandes, fortes, que pastavam livremente nos arredores da vila, desapareciam sem deixar um fio de pelo, sem um balido, como se tivessem sido engolidas pelo ar. O cheiro de pânico começou a pairar sobre Riacho do Vento. As pessoas se olhavam com desconfiança, sussurrando sobre ladrões, mas no fundo, todos sabiam que aquilo não era obra de homens.
Na terceira foi a neta de Dona Zefa, uma menina de 7 anos chamada Flor, com os cabelos cor de milho e um sorriso que iluminava o dia. Flor era a alegria da avó, a última lembrança de uma filha que se fora cedo. A menina foi vista pela última vez brincando com uma boneca de pano feita pela própria Dona Zefa, perto da boca do poço recém-perfurado. As crianças, apesar dos avisos, ainda se aventuravam por ali, atraídas pela novidade da obra. Flor não gritou, não correu, não houve um som. Ela sumiu como se tivesse evaporado, como uma miragem no ar quente do agreste. Quando foram olhar a câmara das câmeras, instalada no canteiro de obra para monitorar o trabalho, a fita travava justamente na hora do sumiço, exibindo apenas uma imagem estática e granulada do vazio. Um frio percorreu a espinha de todos que assistiram. Dona Zefa, com o rosto vincado pela dor e pelos anos, olhou para o buraco negro do poço, seus olhos marejados de lágrimas que não caíam. Ela apertou as mãos enrugadas e disse só uma coisa, em um sussurro que, paradoxalmente, pareceu ecoar por todo o vilarejo. Ela acordou. Ninguém entendeu. A perplexidade pairava no ar. O prefeito, o engenheiro, os vizinhos, todos a olhavam com uma mistura de pena e confusão. Até que ela contou. Sentada na varanda de sua casa, sob a luz bruxuleante de um lampião, Dona Zefa, com a voz embargada pela dor da perda, começou a narrar a história que sua própria avó lhe contara, e a avó dela, e assim por diante, por gerações. Muito tempo antes dos brancos chegarem, aquele pedaço de terra era evitado pelos índios da região, os antigos cariris. Eles diziam que ali morava a Mãe do Fundo, uma entidade ancestral, mais antiga que as serras e os rios, enterrada viva por seus próprios ancestrais, os pajés e caciques mais sábios, que queriam proteger o mundo de sua fome insaciável. Diziam que ela era o que restou de um parto amaldiçoado. Um ventre que gerou mortos, criaturas disformes e famintas que se arrastavam pela terra, sugando a vida de tudo que encontravam. Para conter o mal, os antigos pajés, em um ritual de sacrifício e magia, aprisionaram a Mãe do Fundo nas profundezas da terra, selando-a com cânticos e oferendas. E agora, depois de séculos de sono forçado, ela precisava alimentar o que nunca nasceu. Saciar a fome de seus filhos perdidos, uma fome que era a própria fome da terra seca, do agreste castigado pela seca. A fome dela era cíclica. De tempos em tempos, a terra calada ficava mais quente, os animais ficavam inquietos e algumas coisas sumiam, mas sempre em menor escala, como se a Mãe do Fundo apenas se espreguiçasse em seu sono profundo. Mas se fosse perturbada, se a terra fosse violada, se seu sono fosse interrompido por mãos humanas, ela subia. A partir daquele dia, o povo começou a trancar as portas antes do pôr do sol. Não com medo de ladrões, mas de algo que não tinha forma, algo que se arrastava nas sombras. Crianças ouviam sussurros saindo das rachaduras no chão de barro, vozes que pareciam chamar seus nomes em um tom melancólico e convidativo. Vizinhos relatavam batidas vindas de dentro das paredes de barro, como se alguém cavasse do outro lado, tentando romper a barreira entre os mundos. O ar da noite parecia vibrar com uma energia estranha, e o cheiro de terra úmida e podre, mesmo na seca, pairava no ar. O medo se espalhou como uma praga, mais rápido que a seca e a fome. Ninguém dormia direito. Os homens, antes valentes e destemidos, agora andavam com os ombros curvados, os olhos arregalados, procurando por algo que não podiam ver. As mulheres se agarravam aos terços, rezando em voz baixa, mas as preces pareciam se perder no vento, sem alcançar o céu. Um senhor, o velho Chico, conhecido por sua teimosia e seu ceticismo, foi achado na rede, deitado, mas com os olhos virados para o branco, o corpo rígido e o rosto coberto de terra seca, como se tivesse sido enterrado por dentro. Não havia marcas de violência, apenas a terra, que parecia ter emergido de seus poros, preenchendo cada orifício. O cheiro de mofo e decomposição era insuportável, mesmo que ele tivesse morrido há poucas horas. Outro, o jovem Zé, que havia trabalhado na perfuração do poço, acordou nu no mato, coberto de arranhões profundos e com a boca cheia de barro. Ele balbuciava palavras desconexas sobre mãos que o puxavam para baixo, sobre vozes que cantavam uma canção de ninar antiga e assustadora. Zé nunca mais foi o mesmo. Seus olhos carregavam um terror que o acompanharia até o fim de seus dias. E então vieram os buracos. Buracos surgindo do nada.
dentro das casas, no meio do quintal, no terreiro da igreja. Pequenos no começo, do tamanho de um punho, depois grandes como sepulturas recém-abertas. Eram buracos perfeitos, como se tivessem sido feitos por uma ferramenta invisível, mas quando se tentava medir, não tinham fundo. Jogavam pedras e o som do impacto nunca vinha. Jogavam água e ela desaparecia sem deixar vestígios. As pessoas tentavam tapá-los com terra, com pedras, com cimento, mas no dia seguinte, os buracos reapareciam ou surgiam em outros lugares, como feridas abertas na pele da terra. O desespero tomou conta de Riacho do Vento. As famílias começaram a abandonar suas casas, suas plantações, seus poucos bens, fugindo para cidades vizinhas, levando consigo apenas o medo e a lembrança dos sussurros e dos buracos sem fundo. A vila, antes vibrante, começou a se esvaziar, as casas de taipa se transformando em esqueletos vazios, testemunhas silenciosas de um terror invisível. Dona Zefa, no entanto, não fugiu. Ela sentia que sua flor estava ali, em algum lugar, e que a mãe do fundo a havia levado. A dor da perda se misturava com uma determinação férrea. Ela então fez o que ninguém teve coragem, o que os mais velhos haviam apenas sussurrado em lendas. Ela se preparou para o sacrifício. Na noite de lua nova, quando as sombras eram mais densas e o silêncio mais profundo, Dona Zefa caminhou até a beirada do poço. Em suas mãos, ela carregava uma oferenda. A boneca da neta, com seus cabelos de milho e seu vestido desbotado, um frango vivo, com suas penas brancas tremendo de medo, um pote de mel de jandaíra, o mais puro e doce que havia, e, por fim, a própria mão. Com uma faca de cozinha, afiada e enferrujada, ela fez o impensável. Um grito abafado escapou de seus lábios, mas não de dor, e sim de uma resignação ancestral. O sangue escorreu, quente e pulsante sobre a terra seca. Deixou tudo na beirada do poço, o sangue se misturando ao barro, o mel escorrendo sobre a boneca, o frango debatendo-se por alguns instantes antes de silenciar. Ela recitou palavras antigas, que só ela conhecia, uma prece de sacrifício e súplica à mãe do fundo, pedindo que a fome fosse saciada, que o tormento cessasse. Depois disso, os sumiços pararam. Os buracos não mais surgiram. O gemido da terra cessou. Um silêncio diferente, um silêncio de alívio, mas ainda carregado de uma tensão subterrânea, pairou sobre Riacho do Vento. Dona Zefa morreu um mês depois, deitada em sua cama, o corpo frágil e a pele mais enrugada do que nunca. Mas em seu rosto havia um sorriso estranho, um sorriso de paz e de conhecimento, como se ela tivesse desvendado um segredo que ninguém mais ousaria tocar. Na parede do quarto, escrita em carvão, com uma caligrafia trêmula, uma única frase, um aviso, uma verdade que ecoaria por gerações. Ela ainda está com fome. Hoje em dia, a vila parece normal. Os poucos moradores que restaram e os que ousaram retornar vivem suas vidas sob o sol causticante do agreste. As crianças brincam nas ruas de terra, os homens trabalham na roça, as mulheres cuidam de suas casas. Mas tem uma regra que ninguém quebra, uma regra não escrita, passada de boca em boca, de geração em geração, um sussurro de advertência que se mistura ao vento. Não se cava poço novo sem benzer o terreno, com a bênção do padre, do curandeiro, de quem quer que seja, para apaziguar a terra. E se o chão estiver quente, se o ar pesar, se um silêncio estranho cair sobre o lugar, muda o lugar, ou ela vem buscar, e a fome dela, no agreste, é eterna. Chegamos ao fim de mais um relato sombrio. E você, conseguiria dormir depois de ouvir isso? Deixa nos comentários o que você faria se essa história acontecesse na sua cidade. E se ainda tiver coragem, te vejo no próximo vídeo.